Jusaboto tá tentando salvar o cargo e anunciar um atacante o mais rápido possível, tá desesperado indo atrás de uma solução e a gente vai trazer todos os detalhes aqui pra vocês. Além disso, tem treinadores cavando vaga já com essa iminente saída de Filipe Luiz. A gente vai falar desse processo de fritura do Filipe Luiz, ver se é justo colocar a culpa totalmente nele. Vamos falar também dos jogadores reclamando de uma atitude da diretoria, mas por outro lado tiveram uma informação aí divulgada que compromete, que tira a razão deles. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. O Flamengo, depois do vexame de quinta-feira, teve folga. Na sexta, que já estava programado, independente do resultado, é o dia da folga, justamente para que tenha hoje o retorno do treino às 9h30 da manhã, possa treinar amanhã também e realizar o jogo da volta da semifinal do Carioca contra o Madureira na segunda-feira. O Flamengo tem uma boa vantagem, então tem tudo para se classificar para essa final, mas se tratando de Flamengo, não dá para dizer que já são favas contadas, né? Vamos com o pé no chão, é um jogo que o Flamengo encaminhou, mas espero que a gente não tenha novas surpresas, né? Vamos falar aqui, primeiro, de uma coisa depois da agenda que é muito importante, mas é mais uma vez agradecer a vocês aqui o apoio no canal e falar que hoje é o meu aniversário e esse ano foi o ano que a gente conseguiu mais resultado aqui no canal. Esse canal tem 1 ano e meio mais ou menos, mas o ano de 2025 e esse início de 26 foi muito legal aí o retorno de vocês. Eu sei que aos poucos a gente vai ajustando coisas aqui no canal, vocês vão dando as suas sugestões do que vocês gostariam de ver, da forma que vocês gostariam de ver, e isso é muito importante. Eu espero que vocês continuem sempre mandando isso aqui, e eu sou muito aberto a sugestões para a gente ir ajustando o canal, e o principal, para deixar todo mundo sabendo de todas as notícias do Mengão. Todos os dias pela manhã, você sabe que tem aqui no canal do Lucão Vital todas as notícias do nosso Mengão, beleza? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo, é um grande presente que eu recebi durante todo o ano passado e início de 2026, o apoio de vocês. Muito obrigado, e quem quiser deixa os parabéns aqui nos comentários também, que eu vou agradecer um por um, vou dar o coraçãozinho, beleza? Vamos seguindo aqui. A gente já falou que o Flamengo volta aos treinos às 9h30 da manhã de hoje, daqui a pouquinho. O vídeo deve sair aí por volta das 9 horas. Então, preparação aí sendo finalizada para esse jogo do Campeonato Carioca. Vamos falar rapidinho aqui de um gesto muito legal que o Danilo fez. Ele está fazendo uma doação aí gigante de suprimentos lá para questão de Juiz de Fora, né, das chuvas fortes que tiveram lá, muitos desabamentos, alagamentos, muita gente desabrigada. E ele tá fazendo essa atitude e publicou nas redes esse tipo de atitude que a gente fala às vezes, o cara faz doação e fica divulgando. Mas nesse caso é importante a divulgação nas redes para incentivar outras pessoas a fazerem também. E às vezes a gente fica meio sem confiar em quem a gente está entrando de campanha de doação. Então eu vou indicar um cara que é o Igor Rodrigues.
que é lá, era da Sport TV, agora tá na Cazé TV. Ele, se eu não me engano, é de lá, de Juiz de Fora. Então, ele tá fazendo uma campanha, procura por lá na Cazé TV, nas redes sociais do Igor Rodrigues também, no Instagram, que ele tem uma campanha para você doar. Então, a gente consegue ajudar de uma forma mais simples, mas sabe que isso está chegando, está sendo endereçada a quem de fato precisa. Vamos passar aqui agora para falar sobre uma informação que saiu na ESPN de que 2 jogadores do Flamengo já estão garantidos na seleção de Ancelotti para a Copa do Mundo. É claro, caso não tenha nenhuma intercorrência, aí, uma lesão ou alguma coisa muito fora do padrão até lá. Segundo a ESPN, 2 jogadores já estão garantidos. Trata-se de Lucas Paquetá e Alexandro. Tá aí, 2 jogadores já devem ter recebido algum tipo de comunicado. A dupla, segundo o veículo, faz parte de uma lista de 18 nomes já garantidos pelo treinador como confirmados na Copa do Mundo. Então, só uma lesão aí ou alguma coisa muito fora do normal tiraria esses 2 da Copa do Mundo. Então, a gente já sabe aí que tem essas 2 baixas, fora a Legião Uruguaia, que também deve ser convocada. Então, a gente deve ter bastante baixa. O lado bom é que não vai ter jogo nesse período da Copa, mas é capaz de o Flamengo ser afetado ali na preparação antes, talvez no retorno já tenha jogo logo em seguida e os jogadores voltem bastante desgastados, então deve ter deve afetar de certa forma aí, mas o lado bom é que quem não for convocado vai ter um tempo aí, tanto de descanso quanto para preparação, né? Mudando de assunto aqui, tem a informação de que a diretoria do Flamengo está muito irritada, e não só com o jogo em si, mas com as declarações de Felipe Luiz e também de alguns jogadores. Então, informação aqui trazida, nesse caso pelo Paparazzo Rubro-Negro, cúpula do Flamengo incomodada com a insatisfação de alguns jogadores e declarações de Felipe Luiz. A declaração de Everton Cebolinha na zona mista, deixando claro que não foi procurado para renovação e que é seu último ano, soou como uma pressão desnecessária em um momento totalmente errado. E aí, uma fonte ligada à diretoria comentou que os jogadores estiveram insatisfeitos, jogadores que estiverem insatisfeitos com seus contratos ou querendo uma negociação melhor numa possível renovação, tem que fazer por merecer e não ficar expondo insatisfação. Tá aí uma direta pro Everton Cebolinha. Agora, não precisa o Everton Cebolinha dizer quero renovar, o contrato dele tá acabando. Quem tem que ir atrás e fazer questão de dizer para ele que quer que ele fique no time é o Flamengo. Então eu tô mais do lado do Cebolinha nesse caso. Eu acho que esse diretor aí tá sendo um pouco presunçoso, assim como muitos dentro do Flamengo estão sendo ultimamente. Acho que o Flamengo tem que garantir a permanência do Cebolinha, sim, que é um dos que mais estão se dedicando e conseguindo se adaptar, mesmo nessa bagunça que tá o Flamengo de hoje em dia em campo, né? Se a gente for pegar a parte das finanças, o Flamengo tá 100% agora. Dentro de campo tá uma bagunça e não dá para negar. Declarações de Felipe Luiz sobre o time ter jogado bem também pegou muito mal e a diretoria tá quente nos bastidores, com muitas conversas. Tem uma parte aí dessa cúpula aí da diretoria muito inclinada a já buscar outro treinador. Então tem aí toda essa questão envolvendo. Sobre o Felipe Luiz dizer que o time jogou bem após 120 minutos mais acréscimos, quase sem causar perigo à meta adversária e fazer 2 gols de pênalti, essa fonte aí, esse diretor falou, foi pior a declaração do que a derrota em si. Era melhor ter ficado quieto. Soltou essa aí. E aí, seguindo, tem os bastidores também em relação ao BAP especificamente, ao Boto, porque tem muita gente só falando do Felipe Luiz, inclusive eu. No jogo, marretei lá ele, né? Mais o Felipe Luiz do que o próprio Boto. E o Boto eu acho que tem uma grande parcela. Eu até falei isso no vídeo, mas eu dediquei a maior parte das críticas ao Felipe Luiz, que eu acho que tem que acontecer, mas o José Boto, pelo fato de não ter conseguido trazer esse atacante, principalmente, ele foi atrás de tudo menos do atacante, que era a necessidade principal do Flamengo.
E aí saiu isso aqui, bastidores sobre a perda da Recopa. Internamente, o clima é de muita preocupação, descontentamento por parte da diretoria. Informação que o BAP está revoltado com os resultados e com a postura do time. E aí, informação que o José Boto em trabalhos anteriores ficou ao lado sempre do treinador e que caso houvesse uma saída do Felipe Luiz, o Boto poderia sair junto. Nesse caso agora, a informação é de que o Boto ele é muito mais ligado ao BAP do que ao Felipe Luiz. Então, caso aconteça uma decisão de dispensar o Felipe Luiz e contratar outro treinador, é bem provável que o Boto fique, a não ser que o BAP resolva tirá-lo de lá. E o Boto, sinceramente, tudo que ele fez, qualquer outro que estivesse lá com a grana que o Flamengo tem, faria, tá? Chegou com uma pompa dizendo que ia descobrir jogadores ali com valor mais barato e tal. E não fez até agora, né? E aí tem essa fonte garantindo aí que não tem a menor chance do Boto se posicionar contra o BAP e ficar do lado do Felipe Luiz em caso de uma demissão que nesse momento ainda não foi decidida. Ainda não foi decidida. E agora vamos falar da perspectiva dos jogadores. Alguns jogadores, depois do jogo, até falaram de um tom que é pelo menos mais coerente. Olha, a gente tem que abaixar a cabeça, reconhecer que não estamos bem e trabalhar para melhorar. Caso do Arrascaeta, caso do Rossi, se eu não me engano, falou também nesse sentido, Danilo. Agora, tiveram outros jogadores aí que deram aquela resposta meio que justificando, uns falando que quem tá criticando não tá no campo ali para saber a dificuldade, que foi o caso do Ayrton Lucas, mas o principal, e aí não em declarações públicas, questão de bastidores, que eles estão mais chateados ali com a diretoria, principalmente porque o Felipe Luiz não teve muita ingerência, muita opção nesse momento, foi a questão do retorno antecipado na pré-temporada sem o tempo suficiente para recuperação. Isso aí é o que deixa a galera mais revoltada nos bastidores, os jogadores. E além disso, essa mudança frequente de formação. O Flamengo não tem um time titular estruturado, isso faz com que o entrosamento fique um pouco mais dificultado. Então, tem essa insatisfação dos jogadores, porém, por outro lado, existe uma informação, eu recebi uma informação de que boa parte do elenco voltou de férias com índices físicos de forma geral, não é só de gordura, ou de índices físicos muito longe do ideal, até para o que se espera de um jogador voltando de férias. Ou seja, teve por parte do elenco um relaxamento muito maior do que o ideal. Que é claro que a pessoa pode dar uma relaxada, comer uma coisa que não come durante o ano e tal, mas houve um relaxamento acima do normal. A gente sabe que depois de ano que tem muitos títulos, isso pode acontecer com uma frequência maior, mas isso foi divulgado, antes era uma suposição e agora é uma informação de que muitos jogadores chegaram em condições muito longe do ideal, o que está atrasando esse retorno a uma forma física ali aceitável. Por isso até que a gente viu o Everton Araújo destacar muito. Porque o que a gente viu de notícia antes? Foi Everton Araújo durante as férias se dedicando, fazendo trabalho físico em casa, com profissionais ali de apoio que ele mesmo contratou para fazer esse trabalho junto com ele. Então, ficou muito claro que o Everton Araújo se cuidou, fez até mais do que a média durante o período de férias e voltou com grande destaque no elenco. Porém, grande parte do elenco não fez isso e por isso está refletindo. Isso claramente é também parte de culpa desse momento que o Flamengo está. Não dá também para jogar tudo no lado do Felipe Luiz. Você vê que com a cabeça um pouquinho mais fria, hoje eu estou trazendo os outros lados também, sem só dar porrada no Felipe Luiz. Vamos agora para o mercado da bola, porque tem algumas notícias importantes envolvendo contratações de jogadores, possível chegada de novo técnico, tem a comissão, mas é um técnico só que vem, né? E também uma decisão judicial que está trazendo uma bolada de dinheiro para o Flamengo
Tudo isso já no Mercado da Bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem camisa do Mengão, tem miniatura de taça, tem o cavalinho do Fantástico, tem o urubuzinho de pelúcia, muita coisa maneira passando aí. Você clicando vai ser direcionado para um dos sites parceiros do YouTube, Shopee, Magalu, Mercado Livre. Qualquer site desses que você entrar, você pode comprar o link que tá no anúncio ou qualquer outro produto dentro desse site, desde que tenha entrado pelo meu link, você escolhe lá e vai me dar uma moral muito grande aqui no canal, porque vem uma comissãozinha. E aí, ó, quer me dar um presente de aniversário? Se dá um presente comprando alguma coisa e você já de forma indireta vai estar também me dando um presente, beleza? Conto com o apoio de vocês, mas é pra vocês mesmo. Dá um presente aí pra alguém da família, um amigo, filho, neto, então não perde tempo, dá uma conferida nos produtos depois que assistir o vídeo, né? É claro. Vamos seguindo aqui com o Mercado da Bola, porque saiu uma informação de que a FIFA tem uma decisão judicial oficializada ordenando que o time Clube Futebol Estrela, que é o Estrela de Amadora lá de Portugal, pague o Clube de Regatas do Flamengo pelo descumprimento de uma cláusula de revenda na transferência internacional do jogador Igor Jesus. Transferência original por 2 milhões de euros. A cláusula é que pagaria-se 50% dessa cláusula posterior, porque ele foi revendido por 4 milhões de euros. Ou seja, tá aí um valor aqui estipulado já corrigido, valor líquido que foi por volta aí de 50% equivalente a 1 milhão de euros e 300, e além disso tudo tem uma multa contratual de 65 mil euros mais juros de 1% ao mês. Então é uma decisão aí de valor alto para o Flamengo. Isso aí ultrapassa a casa dos 10 milhões de reais. E aí tem o descritivo todo aqui sobre essa decisão da FIFA, uma informação mais técnica. Prazo de pagamento de até 45 dias. E se não for feito o pagamento, suspensão do registro do jogador por até 3 janelas de transferência. Registro de jogadores, tá? Que eu botei no tradutor aqui, que foi um jornalista lá de fora, espanhol, que colocou. Então, ele fica sem poder registrar jogadores durante 3 temporadas, o time do Estrela de Amadora. Então, vamos ver no que vai dar isso tudo aí. Mas agora o Flamengo tem que receber esse dinheiro aí, finalmente, né? Porque isso tá se arrastando há pelo menos um ano já. Vamos mudar de assunto agora, porque tem a informação de que José Botto tá tentando salvar o cargo dele. Tá tentando salvar a pele. A pressão tá grande em cima do Felipe Luiz, mas também, principalmente por parte da torcida nesse momento, a pressão pra cima dele tá grande e com razão, na minha opinião. Porque ele fez um trabalho ali muito raso, muito básico, que qualquer um no lugar dele faria igual ou melhor. A gente falava muito de Marcos Braz às vezes ser meio fanfarrão e tudo mais, mas o Botto tá fazendo muito menos do que o Marcos Braz fez com pouca grana. Temos que reconhecer aqui. E aí o que ele tá fazendo? Ele tá agora desesperado, correndo atrás para tentar trazer reforços. E aí a janela da Europa está aberta só até o dia 3 de março. Da Europa não, né? De alguns lugares da Europa, por exemplo, a Rússia. Até pode haver acordos ali para chegarem jogadores de outros países da Europa, mas teria que ser até o dia 3. E depois do dia 3, do dia 4 de março até o dia 27 de março, abre uma nova janela interna para a contratação de jogadores do Brasil. Então, o Botto tá ainda tentando fechar negócio com o Luiz Henrique, do Zenit, que na minha opinião ainda não seria o jogador que o Flamengo precisa. O Luiz Henrique é um atacante, faz gols, mas não é um centroavante. Ele pode no máximo jogar ali de segundo atacante, mas ele é muito mais um ponta direita, na minha opinião. E passado esse período do dia 3, o Botto até tenta de final assim de janela anunciar algum atacante vindo de fora do país, mas depois disso o Botto vai precisar fazer tentativas no mercado brasileiro, mas ele está sendo pressionado internamente, pressionado externamente, com razão, e está acelerando o passo aí para tentar anunciar algum jogador. E assim, isso é mais um sinal
do péssimo trabalho dele. Porque gastou rios de dinheiro com o Paquetá, a gente gostou muito da contratação, não vou negar, mas o Flamengo precisava ter certeza que ainda haveria dinheiro para trazer o atacante. E, no mínimo, atacantes já engatilhados para serem anunciados, porque o Flamengo fez nesse jogo aí com o Lanús, e ainda por cima com o Felipe Luiz tirando o único atacante centroavante mesmo que o Flamengo tem. Deixou muito claro que o Flamengo tem esse problema no elenco. E o Boto, que está lá para isso, para identificar necessidades do elenco e suprir essas necessidades, não está fazendo trabalho. Ele teve 3 meses praticamente de janela e não conseguiu trazer, e agora vai precisar ir para o desespero, tentando correr nos últimos dias para anunciar um atacante e depois correr tendo que fazer tentativas aí no mercado brasileiro para trazer esse novo atacante para o Flamengo para disputar a posição com o Pedro. Então, fica aí mais uma vez o meu descontentamento, e eu acho que é unânime. Deixa nos comentários aí se você concorda comigo sobre esse trabalho do Boto, que está agora desesperado, dando tiro para tudo que é lado, para ver se consegue trazer alguém. Vamos ver o que vai dar, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos falar agora aqui de alguns treinadores cavando uma vaguinha no Mengão. Já com essa iminência da saída aí do Felipe Luiz, tem gente já jogando notícia aí na praça para ver se cola, né? Antes disso, eu vou só lembrar porque tá lançada a pré-venda do FIFA Friends Plus V9, e eu lancei hoje, lá no meu outro canal, no Lucão Joga, o lançamento oficial do patch da pré-venda com os cantos de torcida, com os hinos dos times tocando na hora do gol, além de tudo que você já tinha, que são todos os estádios, os times, os uniformes. Então, não perde tempo, vai lá no meu outro canal, Lucão Joga, para você ver como tá sensacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o patch, e lá no meu outro canal também tem todos os detalhes, tem outros vídeos mostrando o patch como um todo. Então não perde tempo, FIFA Friends é o melhor jogo de futebol nos dias de hoje. Computadorzinho fraco já roda, porque ele é um jogo antigo, porém 100% modificado e melhorado, inclusive graficamente. Então não perde tempo e chega lá para conferir, beleza? Vamos passar agora para falar sobre esses treinadores aí cavando vaga no Flamengo, porque em meio a esse processo aí de fritura do Felipe Luiz, tem gente já soltando notícias que dão a entender que eles estão de olho nessa vaga do Flamengo. O primeiro deles é Leonardo Jardim, que do nada, no meio dessa crise aí do Flamengo, sai a notícia que Leonardo Jardim já resolveu todos os problemas pessoais que ele tinha, as pendências, tá tudo resolvido, e agora ele tá disponível no mercado para assumir um clube agora em março. E março já é, amanhã. Então, meus amigos, vamos ver. Falta muito poucos dias aí para março. Semana que vem já estamos em março, e o Flamengo, então, tem essa possibilidade de ir atrás de Leonardo Jardim, caso opte pela saída do Felipe Luiz. Acho que o divisor de águas vai ser esse jogo do Carioca. Não esse necessariamente, porque o Flamengo deve passar, mas a final em jogo único, na outra semana, deve ser aí completamente decisivo para o destino do Felipe Luiz. Então, é muito provável que o Flamengo já esteja ali começando a sondar opções para substituição do Felipe Luiz. Vamos ver. Além do Leonardo Jardim, tem o Arthur Jorge, que está negociando para ir para o Vasco no lugar do Diniz, mas pediu um tempo para responder, está avaliando outras coisas, não deixou claro se são outras propostas. Ele está avaliando o futuro e pediu um tempo para responder. E aí muita gente já ligando isso a essa possível vaga no Flamengo. A gente vai continuar acompanhando muito atento, e qualquer novidade traz aqui para vocês sobre possível novo técnico, possíveis novas contratações, com o Boto já desesperado nesse fim de janela. Qualquer nova informação que a gente tenha, eu trago para vocês. Deixa a sugestão aí de treinador, de jogadores, pra gente continuar essa discussão durante o dia. Deixa o parabéns no meu aniversário também durante o dia, pra gente ir falando e discutindo.
sempre pensando no melhor pro nosso Mengão. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pelo apoio aqui no canal. Pega a visão, segue o Lucão, dá o seu like, compartilha com os amigos, com a família e amanhã tem mais notícias do nosso Mengão, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!